Preceptis saltaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Vamos cá, porque a gente tem que deixar essas bobeiras do dia a dia e focar em coisas eternas. Amém? Aleluia. Quem ouve assim até... Quem ouve assim nem imagina que tem um charuto aqui na minha frente, mas tudo bem. Vamos lá. Hoje a gente vai voltar aqui para o nosso estudo do livro do Pai Nosso, falando agora do primeiro pedido, que é santificado seja o vosso nome. E é o que eu falei para vocês, se vocês acham que o cara já tirou muita coisa de Pai Nosso que está no céu, aqui é incrível. E de fato, tanto para vocês, tanto para quem está ouvindo, compra e lê esse livro, porque é muito bom. Por mais que aqui eu acho que eu estou abrangendo bastante coisa do livro, praticamente tudo, mesmo assim vale a pena ler depois, porque nem como se fosse como se a sua primeira lida seria a segunda lida, né? Porque você já está ouvindo aqui. Mas vale a pena mesmo. Mas vamos lá. Então, lembrando, em resumo, o primeiro capítulo mostrou que a gente está pedindo bens espirituais quando a gente ora Pai Nosso. E isso muda a perspectiva totalmente quando a gente vai ver os pedidos que são feitos na oração. Eu já tinha ouvido dizer em uma mensagem que essa parte aqui não seria um pedido, é como se fosse um louvor a Deus, mas é um pedido. Ele pede para que o nome seja santificado. E para entender isso aqui, a gente tem que focar na questão do nome, porque ele pede santificado seja o vosso nome, então a gente tem que entender que nome é esse que ele está pedindo que seja santificado. Você tem dois modos de entender isso. São dois sentidos possíveis para essa expressão ser entendida. Primeiro, é entender nome como o próprio nome de Deus, entendendo o nome de Deus como o próprio Jesus Cristo. Porque a gente lembra lá o que João fala sobre Jesus lá no Evangelho, que é o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele diz isso, ele está identificando Jesus como o Verbo de Deus, ou seja, é o modo como Deus se mostrou, né, para nós. É o modo como Deus se fez conhecido. É o sinal visível que Deus permite para a gente. Então, nesse sentido, ele é a expressão que Deus dá a si mesmo, é o nome de Deus. É o próprio Jesus Cristo. Mas é claro que quando você pensa assim, você não vai pedir para Jesus ser santificado no sentido de aumentar a santidade dele, porque ele já é totalmente santo. O que, nesse ponto de vista, o que esse pedido significa é que o nome dele não seja maculado, que o nome dele não seja deturpado, entendeu? Ele não faz essa relação aqui, mas é mais ou menos sentir uma ligação com o mandamento não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Mais ou menos nisso aí. Nesse sentido de que reconhecer a santidade intrínseca do próprio Deus. Agora, em outro aspecto, quando ele fala santificado seja o vosso nome, isso é um pedido para que nós sejamos santificados. Assim, não, peraí, ele não está falando me santifique, ele está falando santificado seja o seu nome. Mas é aí que está. Quando Deus cria o mundo e cria todas as coisas, ele cria tudo com base na sua palavra. Que haja isso, aquilo acontece. Que haja aquilo acontece. E quando ele vai fazer o homem, a diferença é que ele vai dizer que o homem que ele está criando ali é o que dele? Nenhuma parte da criação tem nada dele dizendo. Ele não fala que vai criar a imagem dele em nenhum animal, nenhum peixe, nenhuma planta, nenhum astro, nada. Ele só se refere à criação como imagem e semelhança dele quando ele cria nós. E o que é um nome? Se eu falar para vocês aqui agora, a beterraba, vocês não estão vendo a beterraba na sua frente, mas a beterraba aparece na cabeça de vocês.
Ou seja, o nome ele traz à sua mente uma coisa que não está visível no momento, mas que você conhece. Ou também eu posso dizer amor. Vocês entendem o que é isso? Não, amor é meio complicado. Mas mesmo sendo abstrato, não dá pra Exatamente. ter noção do sentimento. Uhum. Mas, então, uma coisa menos polêmica. Morte. Você não vê a morte, você vê a pessoa morrendo, você vê a pessoa morta, mas você não vê a morte. Mas você sabe o que é a morte? Porque ela tem um nome, que é um substantivo. Isso aqui eu estou estudando português para a minha filha, então tenho que rever esses conceitos fundamentais. Então é o seguinte, o nome, ele é, mesmo quando é uma coisa abstrata, o que é o nome? É um sinal visível, é um sinal sensível de uma coisa inteligível. Porque você não sabe o que é, você sabe o que é a morte na sua inteligência, mas o nome faz você perceber aquilo sensivelmente. A mesma coisa com Deus. E a nossa relação enquanto ser humano e Deus é essa. Todos os seres humanos são sinais sensíveis daquilo que Deus é para a gente só inteligivelmente. Porque a gente não conhece Deus como Ele é. Mas a gente pode conhecer um pouco do que Deus é através dos seus filhos. Percebe? Da mesma forma que você não pode não me conhecer. Vamos lá. Muito provavelmente, quando Estevão tiver a minha idade não, né? Mas quando Estevão tiver lá seus 50 ou 60 anos, eu não estarei mais aqui. Vamos lá, uns 60 anos, muito provavelmente eu não estou mais aqui. Minha esposa ficou preocupada agora. Fala 80 que é certeza. Eu não sei, porque na parte dela tem uma longevidade assim, incrível. Né? Os vô dela morre com 124 anos. Mas no meu, o pessoal é mais normal. Meu avô morreu com 81, meu outro também. Não, enfim. Mas o negócio é esse, assim. Mesmo quem não me vê, se vê o Estevão, vai ver uma parte minha lá. Mesmo quando se vê Catarina e Helena. Por quê? Porque você vê o pai no filho, você vê a mãe no filho. Tá certo? Então, o ser humano também, a gente vê Deus nas pessoas. A gente vai, claro, obviamente, não precisa falar que não perfeitamente, porque nós somos pecadores. Porque o pecado estragou esse sinal. Isso aqui é interessante, assim, não vou entrar muito em detalhe, mas a gente tem que entender o que significa sinal nesse sentido. Quando você estuda metafísica, e não é tão complicado quanto parece, se quiser, um dia se vocês quiserem entender disso, aquele livro ali é muito bom para isso. O Trivium, que ele é bem didático. E ele dá umas noções de metafísica. Por exemplo, a diferença de signo, significado e referente. Por exemplo, a palavra elefante é um signo que significa um animal de pele grossa, 4 patas, com tromba, cinza, normalmente, orelhas. Isso é o significado. E o que é o referente? É o elefante. Se você vê na zoológica, aquilo ali é o elefante. Tá entendendo? Signo, significado e referente. Então, signo também, sinal, você pode entender como sinônimo. Não sei se é totalmente correto fazer isso aí, mas acho que como sinônimo dá para entender. Então, nós somos um sinal de Deus nesse sentido. Que a gente expressa uma coisa da essência do ser, que é Deus. Então, quando a gente pede santificado seja o vosso nome, apesar de a gente estar se referindo ao nome de Deus, a gente também está pedindo para a gente ser santificado. Correto? Deu para entender aí? E se você parar para pensar, quanto mais uma pessoa é santificada, quanto mais santa uma pessoa se torna, mais santa ela torna o nome de Deus também. Né? Para isso serve os santos. Né? As pessoas que se dedicam a Deus e são exemplos de santidade para a gente, fazem a gente lembrar mais de Deus e reconhecer mais a santidade de Deus e querer também ser mais parecido com Ele. Né? Dessa forma, esse pedido é um reconhecimento de que fomos feitos à imagem de Deus, mas que esse sinal que nós somos é impuro e é contaminado.
Por exemplo, vocês estão aqui ouvindo minha voz tranquilamente. Mas quando tem jogo do Flamengo, os vizinhos fazem às vezes, ou essa moto passando aqui agora, faz com que esse sinal não chegue completamente perfeito, de forma perfeita para vocês. E dependendo do barulho, das interferências, vocês não vão entender o que eu estou falando. Então a gente é isso. A gente é um sinal de Deus, mas a gente é cheio de interferência. Que faz com que as outras pessoas não percebam Deus como Ele é. E a santificação é o processo de quê? É de retirada dessas interferências. Para que o sinal ele passe mais, forma mais santa, mais pura. Né? Santidade, de pureza é isso. Quando você purifica o ouro, o que você faz para purificar o ouro? Você vai tirando tudo que não é ouro que está ali. Entendeu? Tira as impurezas, mas purificar, tirar a impureza. Tipo, tirar as impurezas, mas. Não é que eu ia falar isso mesmo. Falei, cara, purificar e tirar a impureza não faz sentido falar isso. Mas meio não, é isso mesmo, é isso mesmo. Purificar é tirar a impureza. E num certo sentido, você pensar é o seguinte. Vamos lá, a gente tem Deus, Criador dos céus e da terra, onde tudo subsiste, etc e tal. E a gente tem Jesus Cristo, que é esse Deus que toma forma humana. Lembra da aula passada? Jesus não era só um indivíduo, ele era a própria humanidade, na sua perfeição, exatamente porque ele não tinha interferência. Então, lá você vê a Deus exatamente como ele é. Por isso que ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então, ele não tinha interferência nenhuma. Então, a nossa santificação é retirar tudo dentro da gente que não é humano propriamente. Entendendo que Jesus é a humanidade em estado perfeito. Então, tudo que a gente vai tirando da nossa vida no processo de santificação, na verdade, torna a gente mais humano. E menos outras coisas que não são o ser humano que foi feito à imagem de Deus. Entendeu? Isso não é humanismo. Isso parece humanismo. Isso é humanismo na boca de um ateu. Mas isso, na verdade, vocês estão vendo, a gente está só fazendo aqui um raciocínio sobre o que Gênesis fala, o que a gente está entendendo aqui com a oração do Pai Nosso. Porque o problema do humanismo uma vez que o humanismo coloca o homem no centro da existência, no centro do mundo e tudo mais, pronto, você tirou, você está colocando dentro do humano uma coisa que não tem nada a ver com ele. Né? Eu lembro que quando eu estava estudando no Labri, eu não sei se alguém falou isso lá, ou se eu que comentei com alguém, acho que foi alguém que falou, que o egocentrismo é errado quando é a gente, porque se é Deus, ele tá certo quando ele está no centro do universo, porque ele é o centro do universo de fato. Mas vamos lá. Então, esse sinal, né, que a gente falou, ele está impuro, contaminado. Eu vou ler aqui um trechinho, que ele fala aqui, algo que não é santo, que não está limpo, que não está puro, é algo que absorveu elementos que são estranhos à sua própria natureza, como a gente estava falando. Portanto, fazer esse pedido significa pedir que seja eliminado da nossa vida aquilo que é incapaz de comunicar Deus, de significar Deus. Entende? Então, dessa parte deu para entender também. Beleza. Só que tem um detalhe. Quando a gente pede para esses defeitos, essas impurezas serem retiradas, a gente não está falando daquilo que a gente sabe que é impureza. Que a gente sabe que é defeito. Que é interferência. Por quê? Porque se a gente já sabe, a gente não precisa da ajuda de Deus para que isso seja retirado. A gente precisa no sentido de que a gente não tem força para tanto, tal, mas a gente pode começar a trabalhar nesse sentido. Só que a gente tem que lembrar de um salmo, que eu não lembro o nome, não lembro o número do salmo, mas que é um salmo de Davi que ele... Geralmente a gente lê lá no momento de perdão de pecados, de contrição, que ele fala assim, perdoa os meus pecados, aqueles que me são encobertos. Davi já falava isso, assim, me perdoa daqueles que me são encobertos, daqueles que eu não sei. Tipo, eu não sei se é, no caso de correto, mas tipo, quando você está peneirando ouro, tem o cascalho. O cascalho você consegue ver sim, nitidamente para tirar, mas
Para tirar algumas impurezas do ouro, você precisa de um... fogo. Exatamente. Porque você pega aquela pepitinha de ouro, você ouro, mas tem muita impureza lá dentro dele que você não vê assim, né? Mesmo que você dá uma polidinha lá dentro, ainda tem impureza. Você tem que botar no fogo mesmo para ela ser retirada. Então, a gente está pedindo para aqueles efeitos que nós não conhecemos. A necessidade de pedir isso a Deus revela a natureza oculta ou ignorada desse defeito. É nesse sentido que entendemos a primeira... Aí ele faz o link. Lembra que eu falei? Ele vai fazer sempre o link de o pedido do Pai Nosso, a primeira parte de uma bem-aventurança, um dom do Espírito, e a segunda parte da bem-aventurança. Então, o primeiro pedido do Pai Nosso é: santificado seja o vosso nome. Aqui, bem-aventurança, isso está ligado. Então, quando ele explicou a questão da interferência, de que essa interferência é um defeito que a gente não conhece, então, é nesse sentido que vem a primeira parte da bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, que também é a primeira bem-aventurança. Tá, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, você... Mas vamos lá. Primeiro, as bem-aventuranças não são pedidos, né? Elas são características que Jesus coloca sobre certas pessoas. Olha, pessoas que são assim recebem isso aqui. Então você tem que querer isso aqui, né? A ideia de bem-aventurado é feliz aquele que... Bem-aventurado a gente não entende muito, não é muito nosso vocabulário. Mas a ideia de bem-aventurança é essa. Olha, quem é assim, é bom que você seja assim. Por quê? Quem é assim, recebe tal coisa. Quem é desse jeito, recebe aquela outra coisa. Então, ele faz esse link entre uma característica e uma promessa de prêmio para aquela característica. Quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, a gente percebe que isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque, eu não sei vocês, mas eu quero estar no reino dos céus. E isso que eu fico impressionado. Como que esse tipo de coisa a gente não tem um foco muito grande? Isso passa desapercebido. A gente deixa isso para lá. Mas, gente, a questão de ser pobre de espírito é essencial para você ser pertencente ao reino dos céus. Isso é só fundamental para tudo na sua vida. Não é uma coisa acessória. Porque as outras bem-aventuranças tem lá. Porque serão consolados. Nananã. Mas isso aqui é fundamental. Porque você tem que estar no reino dos céus. Eu acho, pelo menos. Entendeu? Então tá. A questão é a seguinte. O que é ser pobre de espírito? Isso é uma pergunta que sempre me assombrou minha vida inteira. Porque eu falei assim, gente, como assim pobre de espírito? Porque a gente sabe que na Bíblia você tem assim, não é um incentivo você ser pobre, no sentido de você não ter dinheiro. Você vê Jesus falando do rico, da agulha, né, o camelo na agulha. Então você percebe, né? Por isso que tem tanta gente que acha que o cristianismo combina muito com o socialismo, por causa da pobreza. Mas você percebe isso, mas ele fala pobre de espírito. Isso que é engraçado. O que significa isso exatamente? Aí ele fala aqui, a primeira opção que a gente pode descartar de plano é que isso significa ser pobre do Espírito Santo. Porque não tem como ser isso. Porque a Bíblia manda a gente se encher do Espírito Santo. Né? Tá, então o que é isso? Então, se não é o Espírito Santo, isso faz referência ao nosso próprio Espírito. Mas como assim ser pobre de Espírito, do meu Espírito? E aí que entra uma coisa. Vamos pensando na divisão do homem, corpo, alma e espírito. A gente sabe o que é um corpo, por óbvio. A gente entende mais ou menos o que é a alma. E até estava vendo uma live do Ítalo sobre psicologia, aquelas super lives que ele estava fazendo, né? E ele fala uma coisa até sobre isso, a escolástica. O que é a escolástica? Aquele movimento lá dos filósofos, estudiosos da Idade Média, de onde veio São Tomás de Aquino e muitos outros. O Ítalo fala, não, aquilo ali com certeza foi o ápice da inteligência humana. Só que eles davam muita ênfase, por exemplo, para a alma, para entender a alma, só que eles não tratavam muito do espírito. E aí, o que é o espírito? Né? E você tem algumas pistas. Por exemplo, você sabia que ciências humanas em alemão, eu não sei falar o nome em alemão, eu sei que a tradução literal é ciências do espírito. E quando você começa a ler alguma coisa de filosofia, você percebe que muitos filósofos tratam o espírito como
a parte da sua inteligência. Entendendo a sua alma como, vamos lá, seus sentimentos, aquilo que dá vida a você. Porque a alma é vida. Né? Eu estava explicando isso daqui, a Helena que perguntou. O que é a alma? Assim, filha, a alma é a vida. Por exemplo, você está com o seu... O que faz você estar vivo agora? Ah, cérebro. Não, porque o seu cérebro pode parar a qualquer momento. Mas o que faz o seu cérebro estar aí ativo? O que faz você estar vivo aí agora? Só a alma. Porque quando Deus cria lá o bonequinho de barro e sopra nas narinas dele, diz a Bíblia o quê? Então ele se tornou alma vivente. Certo? Beleza. Beleza, então a gente entende o que é a alma. Agora, o espírito, ele, quando você lê sobre, né, alguma coisa de literatura, alguma coisa sobre filosofia, você percebe isso, que parece que as pessoas se referem ao espírito como essa parte humana que se refere à inteligência, ao seu raciocínio mesmo, à sua inteligência, ao seu pensar. Entende? Então, vamos lá. Então, eu tenho que fazer um caminho. A gente é a imagem de Deus, nós somos semelhança de Deus, nós somos o único ser que foi criado que Deus disse que nós somos a imagem de Deus. Beleza, então existe alguma diferença fundamental entre os seres humanos e todo o resto da criação. Qual é essa diferença? O que diferencia a gente de um mineral? A gente sabe muita coisa, do vegetal também. Dentro da hierarquia da criação, você tem os minerais, os vegetais e os animais. O que diferencia o animal humano de todos os outros? A razão, a inteligência. Porque por mais inteligente que um papagaio seja, né, tem uns bichos muito inteligentes mesmo. O golfinho lá que, né, já viu isso? Os golfinhos vão caçar peixe, eles rodam e fazem um... Pô, aquilo ali é impressionante, cara. O do cachorro, tipo, dele saber que a gente tá triste, essas coisas, isso é leitura de expressão facial. O cachorro meio que é treinado geneticamente pra isso. Então, olha, até nisso ele não pensa, ele só age. Então, por mais que... Então, o que diferencia a gente dos outros, mas de fato, pode fechar. É a inteligência, de fato. É a inteligência subjetiva. E a capacidade, assim, entendendo o seguinte: inteligência como, por exemplo, capacidade de abstração. Acho que eu falei isso aqui uma vez. O macaco, ele consegue dizer, ele consegue gritar de um jeito para falar onça e de outro para falar banana. E os outros entendem a diferença. Então tem uma comunicação ali. Pô, a abelha, você sabia que a abelha, quando ela está indo estão na colmeia, as operárias saem para procurar onde é que tem uma flor boa para fazer mel. Aí sai um monte. Sabe o que acontece? Elas voltam e aí cada uma dos operários vai falar para os outros onde tem, e para dizer onde é que tem e como que é, elas fazem uma dancinha que vai dizendo o caminho para a flor. Tipo assim, eu já vi você fazendo, ela mexe, aí dá uma tremidinha, aí mexe pra cá, dá uma tremidinha, aí vira e dá uma tremidinha. Isso aí é tipo um GPS, as outras estão entendendo onde é que ela foi. Pode me mostrar aí. Não, e eu tenho outra coisa. Aí depois que todas as operárias voltam e dão um relatório de onde que tá a flor, a colmeia reúne e vota. É sério, é um sistema democrático. De acordo com o que cada um vai zumbir. Teve mais gente zumbindo pra lá, então vai todo mundo pra lá. Oh, que loucura, bicho. Uma abelha. O quê? Mas né? Não, é impressionante. Você vai editar, né? Por quê? Não, eu deixo. Eu só tiro. Ele não editou nem a caneca de princesa. Não, eu editei sim. Eu não editei, não? Não. Eu ouvi hoje. Ué, gente, eu editei. Não editou. Tá vendo a vergonha que você me faz passar? Só não pode falar nome. Por favor, tá? Não, das minhas filhas eu falo. Um nome só, não dá pra pegar nada não. Tião. Pois é, eu não vou nem falar aqui o que eu ia falar não, porque vai comprometer, mas tudo bem.
Mas, voltando para cá. Então, o que diferencia de fato o humano dos outros animais é a inteligência subjetiva. Capacidade de abstração. Né? Falando do macaco. O macaco fala, ele dá um som para identificar um objeto ou outro. Mas, por exemplo, nunca um macaco vai parar com seus amigos macaquinhos e falar assim, onça. Sem que uma onça, ele esteja vendo uma onça ali. Então a gente tem a capacidade de abstrair. A gente pode falar aqui de qualquer coisa abstrativamente, imaginativamente. O animal não consegue fazer isso. Agora a gente fala assim, semana passada a gente fez cremburu, ficou bom e tal. Uhum. O cara fala, caraca, aquela banana, macaco, cara, aquela banana que eu comia 3 dias estava... Ele não consegue fazer isso. Então, se isso é uma característica que diferencia a gente de todos os animais, isso significa que é essa característica diferenciadora que nos identifica como imagem de Deus. Correto? Então, a gente pede para ser pobre de espírito, a gente está pedindo para a gente ser pobre do que faz com que essa capacidade nossa, que é a capacidade de inteligência, a gente está pedindo para a gente ser pobre do que faz essa capacidade ser plena. Ou seja, a gente está pedindo para Deus retirar da nossa vida, mesmo que a gente não perceba, aquilo que faz com que essa nossa faculdade atinja um nível excelente. E aí vem a resposta. Qual é a coisa que mais impede, que mais atrapalha o exercício da inteligência humana? Opiniões. Tá, por quê? Porque toda opinião que você tem e que você esquece que é só opinião, você coloca no lugar da verdade, no lugar da realidade. Isso atrapalha tudo na sua percepção do mundo e na sua capacidade de entender, interpretar e agir no mundo, que é exatamente o que a inteligência é para fazer. Assim, é claro que a gente não vai ficar sem opinião na vida. A gente tem opinião. Todo mundo tem. Isso não é errado ter. O errado é esquecer que isso é só uma opinião. Né? Ele dá um... Como é que fala? Uma ilustração muito boa aqui. Ele fala que a opinião é uma janela de onde a realidade vem pra gente. Se a realidade cabe na janela, a gente concorda. E se não cabe, a gente discorda. A opinião é isso. A coisa vem. Você não encaixou ali, não discordo disso aí. Entendeu? Isso no Brasil é sintomático. Aqui é o país da opinião, gente. É sério. O Brasil é o país onde você fala 2 mais 2 é igual a 4, a pessoa fala assim, não discorda da sua opinião. A pessoa fala, discordo. Entendeu? Mas... Enfim, é perfeitamente natural que nós tenhamos opiniões. O problema é achar que a gente... O problema é achar que aquilo que a gente tem como opinião é a verdade. Deixa eu passar aqui, ó. Se o primeiro pedido do Pai Nosso nos leva a reconhecer que somos impuros e que desejamos que Deus nos limpe a sujeira, a primeira parte dessa bem-aventurança nos revela o esforço que devemos fazer para que Ele inicie a faxina. Sermos pobres de opiniões a respeito do que seja apropriado ou não para nós, sobre nós mesmos, e somente a nós, individualmente, para termos uma relação pessoal com Deus. O homem não pode, pelo seu próprio esforço e desejo, se livrar de tudo o que é incompatível com Deus. Não é possível simplesmente decidir não fazer mais nada que seja contrário a Deus e forçar essa mesma e por força dessa mesma decisão, não fazer mais nada que o contrarie. Mas podemos renunciar às nossas próprias opiniões acerca do que Deus quer para nós. Podemos parar de achar que tudo o que fazemos é exatamente o que Deus manda. Parar de pensar que nosso convívio com Deus está no mesmo nível da relação de Deus com Moisés. Podemos parar de ter essa ilusão. Na medida que abandonamos esse espírito do mundo, na medida em que nos tornamos pobres desse espírito de opinião, nos tornamos ricos do Espírito Santo, do Espírito da verdade, e passamos a poder saber como as coisas realmente são. Entenderam? Esse é o lance. Porque, de novo, isso é fato, cara. Quanto mais opinião você tem, quanto mais você se apega a essa opinião,
mais dificuldade você vai ter para encarar e entender e trabalhar com a realidade do jeito que ela vem para você. Porque o primeiro instinto de quando você recebe uma coisa e você deixa aquilo passar pelo filtro da sua opinião é você reclamar. Você reclama. O que é essa coisa que fica vibrando dentro de você para reclamar das coisas? É porque você discorda daquilo. Entende? E o que Jesus quer com esse primeiro pedido não é que simplesmente... Opa, acho que, tipo, o grande problema da questão da opinião é que a gente acaba deixando as nossas verdades se tornar, tipo, a nossa direção e esquece das verdades da Bíblia. Exatamente. Esquece da verdade porque é na Bíblia que a gente tem o direcionamento para as verdades reais, para as coisas que realmente, como elas realmente são, né? Então, como eu falei, não é que Jesus quando ele faz esse pedido e quando ele indica essa bem-aventurança, ele não está querendo dizer que a gente não deve ter opinião nenhuma. A gente só deve colocar ela no lugar dela. Para quê? Para ela poder mudar. Porque a opinião ela é feita para mudar. Se eu estiver errado, claro. Né? Tudo isso que estamos falando é algo mais do que cumprir mandamentos. Isso é uma coisa assim, interessante para pontuar. O que a gente está falando aqui, isso não é um mandamento. Isso é uma coisa um pouquinho além. Porque cumprir mandamento não é questão, assim... Cumprir mandamento serve para você estar no reino, no sentido de você ser cidadão do reino. Entende? Mas é claro, para cumprir um mandamento corretamente, é bom você também se esvaziar um pouco de suas opiniões. E até se você parar para pensar, essa questão aqui de opinião e você ser pobre de opinião, desse espírito de opinião, gosto muito do que ele fala, espírito de opinião. Isso é muito importante para você finalmente poder dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você dizer que está se esvaziando de si. A gente adora cantar, né? Eu quero me esvaziar de mim. Mas o que é isso de fato? É isso, se esvaziar das suas opiniões. E é engraçado, gente, que isso aqui é o seguinte, não sei se vocês sabem que o Gugu é filho do Olavo. E, mano, o que o Olavo mais fala no COF é isso. Ele até fala isso. Olha, a primeira lição dos meus alunos é fazer voto de pobreza em matéria de opinião. Para de ter opinião das coisas. Isso aí, quando você ouve a primeira vez, você tipo, tá bom, pô, velho, esse velho é fogo, né? Mas quando você para pra pensar nisso aqui, olha só, cara. Enfim. Por quê? Cumprir os mandamentos te identifica como cidadão de um determinado reino. Mas vida espiritual não é isso. Isso é uma coisa pesada. Porque cumprir mandamento não é vida espiritual. Vida espiritual é amizade, ou no termo mais evangélico, intimidade com Deus. E é o seguinte, os mandamentos são leis de Deus. E se você quer estar no reino de Deus, é bom você cumprir as leis do reino, certo? Se você está num reino e não cumpre as leis do reino, você é um pária. Você oficialmente não é cidadão do reino. Você é um marginal. Mas ser um cidadão que cumpre as leis do reino não te faz ser amigo do rei. O rei ele não tem obrigação nenhuma de tratar melhor ou pior porque você cumpre as leis, porque só está cumprindo as leis. Cumprir as leis é se livrar de incompatibilidades objetivas com aquele reino ali. Porque são coisas claras. Não mata, não rouba. Mas para você conquistar a vida espiritual, a amizade com Deus, a intimidade com Deus, você precisa se livrar de incompatibilidades subjetivas. O famoso me é lícito, mas não me convém. Entende? O exemplo disso é quando o jovem rico chega para falar com Jesus. Por que? Lembra da história? Chega o jovem rico e fala, mestre, olha só, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos.
Não, você cumpre o mandamento? Não, cumpro desde a minha infância. Não mato, não roubo, honro meu pai, honro minha mãe. O que Jesus responde para ele? Perfeito. Faça isso e você vai ser perfeito. Não, faça isso e vai... Sim, beleza, continua assim. Não lembro exatamente dos termos, é nesse sentido. Mas o jovem insiste. Não, mestre, mas aí como ele insiste... Não, eu quero algo mais. Aí Jesus diz... Se quer de ser perfeito, vai e vende tudo que você tem e me segue. Ser rico não é pecado, gente. Porque nos mandamentos não está, não seja rico. Mas para aquele jovem ali, a riqueza era uma incompatibilidade subjetiva que ele precisava abandonar. E ele fica triste porque, poxa, perder tudo. E vai embora para casa. Percebe? Vender tudo e seguir Jesus, vender tudo, dar aos pobres e seguir, era um requisito não para ele herdar o reino, era um requisito para ele ter a amizade. Entendeu? Tem um exemplo oposto que o Gugu cita no livro, que é um rei francês, que é o rei São Luís IX, que foi o contrário. Ele era rei da França, católico, né? Pá, e queria vender tudo que ele tinha para os pobres e virar franciscano, virar um monge franciscano. Aí apareceu um monge para ele e falou assim, nada disso, você vai ser rei, vai continuar aí, cuidando do reino, administrando tudo, tendo poder e sendo bom. E ele obedeceu. Então, para ele, foi o contrário. Talvez ele, sei lá, estivesse querendo fugir de responsabilidade, e para ele, incompatibilidade seria isso. Olha que interessante. Se ele vendesse tudo e virasse monge, ele não ia obter a intimidade com Deus que ele queria. Mas para o jovem rico foi necessário isso. Como que a gente descobre o que a gente tem que sair, o que a gente tem que abandonar para ter esse passo a mais? Pedindo que o nome dele seja santificado, e a santificação vai ser operada a gente sendo pobre de espírito. Porque se a gente se abre para Deus para ser pobre de espírito, ele pode retirar da gente o que a gente tem de incompatibilidade subjetiva. Aqui no... Não é página, né? Porque aqui não é página, é posição. Ele fala assim, ó. O importante na vida espiritual é estabelecer uma adequação entre a alma individual e o Espírito Santo que favoreça a influência deste sobre aquela. Então, tudo isso que a gente está falando sobre compatibilidade subjetiva é o quê? Se você for ver, é um jeito de você adequar a sua alma à perfeição que é o Espírito de Deus. E quanto mais você se aproxima disso, mais você está caminhando para a santidade. Esses dois exemplos servem para ilustrar que Deus só pode responder ao primeiro pedido do Pai Nosso se o sujeito renunciar às próprias opiniões a respeito do que é bom ou mal para ele. A cada coisa tirada da vida... Não, desculpa. Por quê? Porque se não for assim, é bem possível que haja uma revolta contra Deus. Porque se Deus começa a tirar coisas da sua vida que você, na sua opinião, é fundamental, o que vai acontecer? Você vai se revoltar. Ele fala assim, a cada coisa tirada da vida, o sujeito reclamará sem parar e correrá o risco de se apegar cada vez mais àquilo que ele tinha que se afastar. Deus ficar interferindo demais na vida de quem encara as opiniões como certezas é enlouquecer o cara. Isso é verdade. E Deus não faz isso. Porque, assim, ele tem essa sensibilidade de falar assim, não, se eu tirar aquilo ali dele, o cara morre. Não é nada. Mas pra ele é tudo, entendeu? E tratar, assim, cadê? E é que ele fala que tratar as suas opiniões como questão de vida ou morte, como verdades apodíticas, no fundo, você está cada vez mais se apegando às coisas desse mundo. E quanto mais você se abre para perder essas opiniões sobre a sua vida, o que você está abrindo mão? Da sua própria vida. Entendeu? Por isso que é importante a gente realmente pedir isso a Ele, nesse sentido de fazer, Senhor, me faça ser pobre de espírito. Que eu consiga, claro que isso também tem a nossa parte, a gente tem que perder as opiniões, a gente tem que entender que muito da nossa vida é só opinião. E por que isso é importante? Porque pode ser que chegue uma hora que aquilo ali vai ser retirado, ou você vai perder aquilo em determinado momento, e que se você não tivesse preparado antes dessa forma, você vai ficar doido.
né? Então beleza, entendemos essa parte aí de perder, né? O que acontece então quando você entende que essas opiniões são só opiniões, você vai perdendo certas coisas na sua vida. Deus pode ir retirando aquelas coisas de você e você vai pensar, não, tudo bem, eu achava isso aqui muito importante, mas talvez não fosse. Então você cria uma certa passividade diante da vida. Você começa a encarar a sua vida com menos drama. Tipo assim, não, tá bom. Aconteceu. Por exemplo, essa crise aí de fake news toda me fez ver como eu estava assim com relação ao meu trabalho. Porque o meu pavor era acontecer alguma coisa e isso reverberar em eu perder o emprego. Senhor Jesus, o que vai acontecer da minha vida se eu não tiver esse emprego que eu tenho, né? E o que me fez ficar tranquilo mesmo, assim? Né? Obrigado. Eu não tô tranquilo no sentido de ser imprudente, de fazer uma besteira que dane-se, mas eu tô assim, de boa mesmo. De boaça. Por quê? Porque eu vi que era nesse sentido aqui. Entendeu? Obrigado. Isso aí me fez perceber que toda essa segurança que eu tinha no meu emprego era uma opinião só. E que se eu perder isso, tipo, realmente, eu acho que é muito importante. Mas se eu perdi, é porque realmente, certamente não é. Porque se fosse, Deus não ia tirar de mim. Porque eu sei que ele é meu pai, ele cuida de mim, pô. Então, se ele tirou, se ele permitiu que fosse tirado, é porque de fato não era. Apesar de eu pensar que fosse. Então era só uma opinião. Entendeu? Ao mesmo tempo que esse desprendimento das suas opiniões faz com que você, em relação à vida, às coisas da vida, isso gera em você uma certa passividade, um certo, tipo, tudo bem. Isso ao mesmo tempo te dá um apego em relação a Deus. Você se afasta das coisas e se apega a Deus. Isso gera o que em você? O primeiro dom do Espírito, que é temor. Vai gerar o temor a Deus, porque você vai ser levado pelo desprendimento das coisas da vida, você é empurrado a se pegar a Deus. Porque você está deixando de se apegar a isso aqui, mas tem que se apegar a alguma coisa, mas você se apega ao que está no alto. Entendeu o ciclo? Santificar seus nomes, perdeu as opiniões do pobre de espírito e desemboca no temor do Senhor. Entendeu? E por acaso, olha que engraçado, isso a gente está falando da primeira bem-aventurança, do primeiro pedido do Pai Nosso, do primeiro dom do Espírito. E o que Salomão fala sobre o temor do Senhor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que engraçado. Ele fala que é o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento. E é justamente o que a gente está falando. Você vai perdendo opiniões e chegando mais perto do conhecimento da realidade. Olha que engraçado. Isso, né, torna passíveis. Deixa eu ver aqui. Não, e que a gente falou, isso faz a gente encarar os problemas da gente com outra disposição. A pessoa com muitas opiniões sobre a sua vida recebe os problemas e não melhora com eles. Isso é muito verdade. Por quê? Porque ela está tão envolvida pelas próprias opiniões que ela cria um monte de ilusões sobre a realidade. E aí quando vem um problema, ela está tão envolvida com as próprias ilusões que ela não consegue extrair daquele problema nenhum ensinamento. Nenhum. Já percebeu isso? Gente que você pensa assim, não, a pessoa sofreu agora, eu acho que ela vai aprender. E não aprende. Parece que fica pior. Por quê? Por isso. Por isso aqui, só melhora com o sofrimento da vida quem abandona a própria opinião sobre aquilo que ela está sofrendo. Porque se ela não perder, cara, é igual criança birrenta. Assim, a criança, ela realmente acha que aquela boneca é tudo na vida dela. Então, se você estraga a boneca, isso aconteceu uma vez aqui, né, bem? Foi o que eu rasguei? Foi um livrinho de colorir. Que assim, eu tava perdendo a paciência com briga por causa de coisa. Aí eu falei, olha, se tiver briga de novo por causa desse livrinho, eu vou rasgar o livro. E teve briga. E eu rasguei. Meu irmão, eu assustei. Eu não sabia que ela ia reagir desse jeito. Sabe, parece que eu cortei a cabeça do Estevão, assim.
lá chorando. Não, uma chorou assim, a outra ficou sentada. Ficou em choque, assim. Perplexa. Tipo aquele meme do Pablo Escobar, tá ligado? Tipo assim. Quem foi? Hã? Ficou aqui ou Catarina? Acho que foi a Helena. A Catarina desabou chorando. Acho que a Catarina desabou chorando. A Helena ficou assim. Não tem mais cara de que vai chorar mesmo. E aí, entendeu? Parece. Depois eu vou te mostrar esse meme pra você ver que foi a Helena todinha naquela hora. Já acho. Então, acha aí pra mim. Aí o que acontece? Então é isso, a pessoa não consegue. Por quê? Porque como uma criança, ela acha que aquele livrinho, e é só um livrinho, aquilo ali, meu Deus, se eu perder isso, acabou tudo no meu mundo. Entendeu? E nesse estado já, olha. Foi assim mesmo. Assim mesmo, né? Aquela janela. Aqui. Foi. Olhando pra janelinha com a mão pra trás, barriguinha pra fora. Foi um livrinho de dinossauro. Foi. Livrinho de dinossauro. Aí, Essa vai ser a capa do podcast. episódio. É verdade. Eu nem ponho capa, mas dessa vez eu vou pôr. Você tá falando aqui? Então, nesse estado de alma que você fica, a gente não está governando a nossa alma. A gente está deixando as circunstâncias governarem a alma da gente. Né? E aí, lembrando de outra coisa que Jesus fala sobre você firmar sua casa na areia, firmar a casa na rocha. Não é isso não. Quem ouve pratica e quem só ouve. Que é o seguinte, porque quando a pessoa só, né, você fala, aquele que ouve minhas palavras e pratica, você vai melhor. Porque quem não está firme em Deus, o que ele fala? Que é levado a qualquer vento, a pessoa leva. A pessoa é levada. É tipo isso aqui. A coisa acontece, aí as coisas que acontecem na vida determinam fundamentalmente o que aquela pessoa vai sentir ou não. Ela é governada pelas coisas que acontecem, pelas circunstâncias. Mas não só pelas circunstâncias que chegam para ela pelo filtro da opinião. Porque as mesmas coisas acontecem com a gente e com a pessoa que tem isso, é a pessoa que abandonou a opinião. A diferença é o quê? Como a pessoa que não tem opinião, ela encara a coisa. Ela passa por esse ciclo. Então, esse conjunto é o que ele chama de primeira perfeição espiritual. Que tem lá o pedido, santificado seja o vosso nome, entendendo que essa santificação é esse processo de retirada de impureza, e essa retirada vai ser feita como? Pela primeira bem-aventurança. Bem-aventurado o pobre de espírito, você perder as próprias opiniões sobre a sua vida. Isso vai gerar em você o temor do Senhor e vai ter recompensa de você ter o reino dos céus. Certo? Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et nos inducas in tentationem,